Olá! Nessa aula você vai conhecer e aprender a utilizar a função substituir no Excel. A função substituir serve para substituir um texto antigo por outro novo texto em uma célula. Ela é muito semelhante à função mudar, vista na aula anterior, ok? Então aqui nós temos a sintaxe da função, que nada mais é do que a função escrita, como ela deve ser escrita dentro da fórmula. E aqui nós vamos fazer esse exercício. Na aba exercício, nós temos uma lista de parafusos novamente, a mesma lista de itens de parafuso que nós vimos na aula anterior. E aqui na coluna C, nós queremos alterar o texto inox para galvanizado, somente nos itens que contêm a palavra inox. Vamos voltar aqui na aba substituir. E aqui o exercício pede, na coluna C, utilize a função substituir para substituir as palavras inox por galvanizado, que estão na coluna B. Vamos lá na aba exercício. E a função substituir, ela é muito mais fácil de ser executada, de ser aplicada em uma fórmula, do que a função mudar. Ela dá muito menos trabalho. Vocês vão ver agora na prática. Isso porque eu não preciso ficar apontando o número inicial do caractere que eu quero alterar, nem a quantidade de caracteres que tem a palavra que eu quero alterar. Então, nós vamos ver isso na prática. Aqui na célula C5, nós vamos digitar igual, substituir, abre parêntese. Vamos selecionar o texto que nós queremos substituir, no caso aqui, a célula C5. Vamos selecionar a célula que contém a palavra, o texto que nós queremos substituir. No caso aqui, vamos selecionar a célula B5, ponto e vírgula. Qual que é o texto antigo? Abre aspas duplas, inox, fecha aspas duplas, ponto e vírgula. Qual que é o novo texto? Abre aspas duplas, galvanizado, fecha aspas duplas, fecha parêntese. Pronto. Ele identificou aqui que essa primeira palavra contém, a palavra inox. Ele identificou aqui que essa primeira célula contém o texto inox e alterou para galvanizado. Ok? Vamos selecionar essa célula, vamos copiar e colar especial com o botão direito do mouse aqui embaixo, nas células de baixo, fórmulas. Então, o que acontece? Nas linhas, nas células que não contém a palavra inox, ele não faz alteração alguma, ele não faz substituição nenhuma, ok? E somente nas palavras, somente nas linhas que contém a palavra inox, o texto inox, ele altera para o texto galvanizado, beleza? Então, as células que não contêm o texto inox, ele mantém exatamente igual que estava na coluna B, ok? E as células que contêm o texto inox, ele altera somente o texto para galvanizado, mantendo aí o restante do texto do conteúdo original, ok? No caso aqui, parafuso sextavado, antes da palavra que foi substituída, e depois da palavra que foi substituída, as especificações do parafuso. M2, 2 por 4,5 milímetros, ok? E também, aqui na função substituir, se nós voltarmos aqui na fórmula da primeira célula, da primeira linha, célula C5, nós vamos visualizar que ele também dá a opção de informarmos o número da ocorrência. Isso pode ser utilizado nos casos em que o nome que nós queremos substituir, o texto que nós queremos substituir, se repete na mesma célula. Por exemplo, se aqui nessa descrição desse parafuso tivéssemos a mesma palavra, o mesmo texto inox 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes, nós informaríamos aqui qual a posição do texto que nós queríamos alterar. Se era o primeiro inox, se era o segundo inox, se era o terceiro inox, ok? Vamos para a próxima aula.